É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Estimado ouvinte, boa tarde. Confira as notícias na hora 12. Provedoria de Justiça defende aumento de pena de prisão para pais que coloquem filhos em situação de vulnerabilidade. Presidente da República visita o novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. Angola entre as 100 melhores seleções do mundo, segundo a atualização da FIFA. Lá fora, comentários racistas provocam suspensão de deputado do Aliança Democrática, partido que forma a coligação com a ANC. Está a começar o Jornal da Tarde, edição de sábado, 22 de junho de 2024. A garantia técnica é de Admiro Candeia, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h02. Agora, política de Angola e do mundo. Outra vez, boa tarde. O Presidente da República, João Lourenço, visita neste momento, pela segunda vez em menos de um mês, o novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. Na infraestrutura aeroportuária, João Lourenço constata o nível de andamento dos trabalhos que deverão ser prestados no novo aeroporto, localizado em Colo-Ibengo. A Rede Girassol tem uma equipa destacada a acompanhar a jornada do chefe de Estado e o Alberto Capitão tem mais detalhes desta jornada de constatação. Capitão, boa tarde. Ora, boa tarde. Continua a decorrer esta jornada de trabalho do Presidente da República, João Lourenço, ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, uma infraestrutura que foi inaugurada em novembro do ano passado e que compreende 3 fases para a sua entrada em funcionamento na totalidade. A primeira que tem que ver com a aterragem de voos de carga, que entrou em funcionalidade em princípios deste ano, isto entre março e abril, e olha-se agora para os trabalhos que antecedem a chegada de passageiros, primeiro domésticos e depois de voos internacionais. Isso deverá acontecer até novembro deste ano, de acordo com a expectativa do Gabinete de Operacionalização do novo Aeroporto Internacional de Luanda, o GONAIL. Ora, o que se sabe desta jornada de trabalho do Presidente da República é que João Lourenço veio constatar in loco os trabalhos que antecedem a entrada em funcionamento, a aterragem de voos de passageiros, porque o trabalho decorre já desde finais do ano passado, uma infraestrutura que deverá acolher anualmente cerca de 15 milhões de passageiros, entre os que vão sair de Luanda, vão sair de Angola e também aqueles que vão chegar ao nosso país. Nesta reunião técnica que o Presidente da República orientou à chegada ao aeroporto, foram abordadas questões relacionadas aos trabalhos que antecedem, como disse, a aterragem de voos de passageiros. Nós recordamos que há 2 semanas o Presidente da República esteve também aqui e chegou por via do comboio da estação do Bungo até aqui ao novo aeroporto. O Presidente da República, na altura, deixou recomendações que passavam por trabalhos que facilitassem a via rodoviária e também a linha férrea do Bungo por aqui, porque eram ainda constatados alguns constrangimentos. Esta jornada de campo do Presidente da República é seguida também por vários ministros do seu governo, nomeadamente o Ministro dos Transportes, Ricardo D'Abreu, que é de resto responsável pela operacionalização deste segmento, deste trabalho todo, sendo o ministro que coordena a questão da mobilidade, a questão dos transportes em Angola. Estão também aqui ministros de Estado, a ministra das Finanças, o ministro do Turismo, o turismo um dos setores que mais poderá se beneficiar com a funcionalidade efetiva deste novo aeroporto. Um assunto que nós vamos continuar a acompanhar para desenvolver nos próximos serviços de informação da
rede Girassol. Os cumprimentos são do Suba Pedro, Josué Massuaco, Francisco Soares, Francelino André e do Alberto Capitão. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. A partir do novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, que recebe neste momento a visita do Presidente da República, João Lourenço, uma visita que acontece em menos de um mês pela segunda vez. 12h06. Angola deve receber no próximo mês a visita do primeiro-ministro português, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que foi recebido nesta sexta-feira pelo Presidente da República, Custódio Jacinto. O primeiro-ministro português visitará Angola de 23 a 25 de julho. Será a primeira visita oficial de Luís Montenegro no cargo há 3 meses. A informação foi avançada esta sexta-feira pelo Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, recebido em audiência pelo Presidente da República, que sublinhou o excelente nível das relações bilaterais entre Luanda e Lisboa. Essa tal relação excelente existe, mas em que pode ser melhorada. E num caso ou noutro tem de ser, sempre um outro problema que tem de ser, digamos, corrigido. Portanto, obviamente que estivemos a falar sobre essas, quando tiver a relação com o Ministro Tete António, a reunião tratar dessas questões. Portanto, fez-se um enquadramento disso na ótica de preparar aquele que vai ser realmente o momento alto deste ano das relações entre Angola e Portugal, que será a visita do Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro a Luanda, portanto, onde julgo que se dará mais um salto positivo no relacionamento entre estes dois países irmãos, que são Angola e Portugal. Recentemente, Portugal atualizou as suas políticas de imigração. O ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu que tais medidas não colocam em causa o acordo de mobilidade da CPLP. Pelo contrário, colocam Angola e outros países lusófonos na lista de prioridades. Paulo Rangel explicou que cidadãos de países que integram a comunidade dos países de língua portuguesa serão poupados das medidas. Afinal, Portugal precisa dos imigrantes para o fortalecimento da sua economia. Portanto, o que se trata é de tornar efetiva a mobilidade dentro da CPLP. Essa é a nossa prioridade número 1 em termos de... Porque Portugal, como sabe, precisa muito mão de obra e, evidentemente, que os nossos países irmãos têm que ter prioridade, porque existe uma relação que torna muito fácil a integração e que eu julgo que cria vantagens mútuas para todos e, portanto, essa será uma prioridade. Nisso, devo dizer que isso é algo que é claríssimo para nós, nem sequer é motivo de qualquer especulação. Na prática, os estrangeiros de países da CPLP terão vantagens em relação a outras nacionalidades, como imigrantes de países da Ásia, por exemplo, que só poderão entrar em Portugal com visto solicitado em seus locais de origem e apresentando um contrato de trabalho. Todos os cidadãos da CPLP estão, eu diria, no radar número 1, têm aqui um tratamento, enfim, privilegiado, se posso dizer assim, e justamente porque há esse acordo de mobilidade da CPLP, que é para levar para a frente, para aprofundar e para pôr a funcionar melhor. Durante a visita do primeiro-ministro português Luís Montenegro a Luanda, serão assinados no global 17 acordos de cooperação em vários domínios. Aqui o Custódio Jacinto e a nota do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que dá conta de que no próximo mês poderá estar em Angola o primeiro-ministro português Luís Montenegro. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. A questão das crianças em situação de rua foi analisada aqui em Luanda, com foco no papel do governo e parceiros. A análise aconteceu durante um fórum onde a provedora de justiça, Flor Bela Araújo, defendeu o aumento da pena para pais que colocam seus filhos em situação de vulnerabilidade. Os dados com a Susana Ângelo. Janete Domingos, de nacionalidade congolesa, foi lançada às ruas aos 8 anos por ter sido acusada de feitiçaria pela tia de criação. Aos 20 anos, a jovem é uma das meninas resgatadas das ruas pelo lar Dom Bosco.
Em épocas de chuva você não tem sítio para dormir. Tens que dormir por baixo do prédio e os moradores reclamam. Eu se prostituía para ter dinheiro, preferia se prostituir do que roubar. E aprendi várias coisas porque eu não sabia ler nem escrever, aprendi tudo no centro. Tive meu filho lá no centro até hoje, moro lá com meu filho porque aqui em Angola não tenho família. Diferente de Janete, Lopes Kisanga não foi lançado às ruas, mas teve necessidade de deixar a casa dos pais aos 15 anos. Sentiu que o lar lhe permitiria realizar o seu sonho, estudar e se formar. Uma atitude de que não se arrepende. Hoje consegui o primeiro emprego. Agora que estou a trabalhar, ajudo os meus familiares financeiramente, principalmente a minha mãe e meus irmãos. E atualmente penso meter os meus irmãos na escola. Os lares Dom Bosco acolhem cerca de 130 crianças, entre permanentes e as que buscam na instituição uma refeição. O diretor-geral, Padre Augusto Francisco, apela por mais apoio, de modo a continuar a prestar assistência às crianças e adolescentes mais carenciados. Há apoios esporádicos. Nós, como Dom Bosco, nós prevemos, ao menos daquele do ponto de vista financeiro, que até 2026 nós não poderemos subsistir pelo ritmo que temos, os gastos e também para acolher. Se tivéssemos padrinhos, patrocínios de gente que diz, ok, mensalmente ou anual, tem garantido isto, eu penso que ajudaria muito melhor na resposta que se dá a essa situação. Também melhoraria a questão da remuneração dos educadores. Eu chamo, é um incentivo, não chamo remuneração pelo grande trabalho que fazem. A violência doméstica é dos problemas que leva muitas crianças às ruas, estando expostas a vários perigos. E por isso mesmo a provedora de Justiça, Flor Bela Araújo, defende o agravamento das penas para os pais que colocam os filhos em condição de vulnerabilidade. E chama atenção para as autoridades competentes para que se consiga acabar, portanto, com as crianças de rua. Os nossos códigos, tanto o Código de Família como o Código Penal, ainda mesmo a Lei contra a Violência Doméstica, ainda, portanto, tem penas muito brandas. Eu acho que deveria-se aumentar tantas penas para aqueles que abandonam os filhos. Para mim, portanto, devia ser uma pena, portanto, de 10 a 20 anos para aquele que abandona uma criança. Viana, Cacoaco e Luanda são os municípios com maior número de crianças em condição de rua. Provedora de Justiça Flor Bela Araújo defende o aumento da pena de prisão para pais que colocam os filhos em situação de vulnerabilidade. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Olhamos agora para a inflação em Angola, que continua em alta. O mês de maio foi o que maior taxa registrou nos últimos tempos. A esta altura, a inflação passou dos 30%, o nível mais alto registrado há 7 anos. Manuela Costa. Os níveis de inflação em Angola continuam em escala preocupante. Só em Luanda, a capital do país, os dados passam dos 41%. A taxa segue para uma das mais altas nos últimos 20 anos. A constante subida do custo de vida agravou nos preços dos bens e serviços. As áreas da saúde, alimentação e bebidas, vestuário, serviços e transportes são as que mais registraram aperto no bolso das famílias. Com a taxa de 41,58%, a província de Luanda registra a taxa de inflação homóloga mais alta dos últimos 7 anos, segundo o Índice de Preços no Consumidor de Abril, do Instituto Nacional de Estatística. Até novembro de 2014, a taxa de inflação de Luanda serviu como referência para a inflação do país. Isto porque era na capital que se faziam as recolhas de preços. Só a partir de janeiro de 2015, o INE passou a publicar os dados de inflação mensal, referentes às restantes 17 províncias. As contas gerais do INE revelam que o país alcançou o maior valor de inflação em 7 anos, desde 2017. Sendo as províncias do Mochico, Lunda Norte e Benguela as que registaram as maiores variações. O valor na ordem dos 30,16% de inflação no país também foi confirmado pela consultora Trading Economics. Manuela Costa, e os dados da inflação em Angola, que continuam em alta, o mês de maio foi o que até o momento registrou a maior taxa.
Especialistas reagem com satisfação à medida aprovada pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, que tem a ver com o novo regime jurídico aplicável à regulação de preços na economia nacional. Entretanto, alertam para o perigo da desregularização de preços de alguns produtos, principalmente dos setores da educação e saúde. Está de volta à antena o Alberto Capitão. A medida é fundamentada pela necessidade de ser promovida uma descontinuidade gradual da regulação de preços a longo prazo, o que poderá favorecer a autorregulação, o crescimento e a eficiência do mercado. A iniciativa pretende também minimizar a intervenção estatal, assegurando a estabilidade econômica e o desenvolvimento. O especialista em economia de desenvolvimento, Daniel Tendo, considera que a medida por si só é positiva. Em regra, é o mercado que deve autorregular-se e determinar os preços em função do equilíbrio entre a oferta e a procura. Em termos de efetivação de uma economia de mercado, é uma medida viável. O receio vai-se, tendo em conta as próprias distorções e as falhas do mercado que o próprio documento visa combater, estaremos em condições de deixar o mercado autorregular-se e ter os preços em função da lei da oferta e a procura. Para o economista Mário Bernardo, o novo regime jurídico aplicável à regulação de preços na economia nacional vai promover a concorrência entre os operadores do mercado. Vai premiar a livre concorrência porque o preço é formado por via da procura e da oferta para fomentar que haja livre concorrência e seja os efeitos sentidos por todos os players do mercado. Daniel Tento é de opinião que no mercado como o angolano ainda é recomendável que o Estado tenha uma intervenção, mesmo que mínima. O também docente universitário fala de setores como o da saúde e o da alimentação. Vamos olhar que os produtos que mais verificam alteração ou elevação dos preços no mercado são essencialmente o setor da saúde, o setor de vestuários e o setor da alimentação. Por quê? Porque são produtos essencialmente importados. Logo, o Estado liberalizar de que maneira este mercado, fazer com que seja o próprio mercado a autorregular-se, poderemos ter preços muito mais altos do que temos atualmente. Então, o risco é este. Por isso é que nós somos a favor de que existem certos setores que o Estado não deve deixar à mercê do mercado. Falo exatamente do setor da saúde. Nós não temos uma indústria farmacêutica forte. Logo, os produtos do setor de saúde, como os fármacos, são essencialmente importados. Estes, o Estado deveria cautelar a sua comercialização, metendo no regime dos preços vigiados ou então uma isenção aos compradores ou aos comerciantes do setor. Com a medida, o Executivo reconhece a necessidade de ser criado um mecanismo institucional que permita monitorizar os preços dos bens e serviços em conformidade com os princípios da economia de mercado e da concorrência saudável. Alberto Capitão, e a reação de especialistas à medida aprovada pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, que tem a ver com o novo regime jurídico aplicável à regulação de preços na economia angolana. Chegou a hora dos destaques do desporto. A seleção angolana de futebol faz parte do top 100 das melhores seleções do mundo, segundo a FIFA. O ranking foi atualizado e os palancas negras subiram 2 posições, ocupando assim o 92º lugar. Outros destaques: Petro de Luanda e Bravos do Maqui medem forças para a Taça de Angola neste domingo em Saurimo. Interclube e Petro vão disputar final do Nacional de Handball masculino que decorre em Luanda. Lá fora, Euro 2024. Polónia de Lewandowski está eliminada, enquanto França e Países Baixos estão nos oitavos de final. Mais desporto é para acompanhar daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O Mundo em Notícias. O Mundo em Notícias.
Na atualidade internacional, o Partido Sul-Africano Aliança Democrática suspendeu um dos seus deputados depois de este ter tido comentários racistas contra pessoas negras. Uma semana depois de tomar posse como deputado, Renald Gous foi suspenso depois de terem ressurgido na internet vídeos feitos há cerca de 15 anos, onde o político demonstra um discurso com teor racista. Inicialmente, a veracidade dos vídeos foi colocada em causa. Entretanto, o Partido Aliança Democrática, que forma coligação com a ANC, através de um comunicado, confirmou a originalidade dos vídeos. O partido refere que os comentários de Gous não refletem o que a organização representa e que o deputado enfrentará acusações disciplinares perante a Comissão Jurídica Federal da Formação Política. Ainda fora de portas, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza anunciou que o número de mortos em consequência do conflito com Israel subiu para 37.551. De acordo com o novo balanço do Hamas, nas últimas 48 horas foram mortas 120 pessoas. Os dados indicam ainda que 85.911 pessoas ficaram feridas no território palestiniano no mesmo período. Estima-se que 10.000 palestinianos permanecem soterrados nos escombros depois de cerca de 8 meses desde que iniciou a guerra. São agora 12 horas mais 21 minutos. É o fim do jornal. Volte à primeira página para recordar os destaques. Provedoria de Justiça defende aumento de pena de prisão para pais que coloquem filhos em situação de vulnerabilidade. Presidente da República João Lourenço visita o novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. Do desporto, Angola entre as 100 melhores seleções do mundo, segundo a atualização da FIFA. Na atualidade internacional, comentários racistas provocam suspensão do deputado da Aliança Democrática, partido que forma a coligação com a ANC. Está a terminar o Jornal da Tarde, edição de sábado, 22 de junho de 2024, que teve a garantia técnica de Admiro Candeia. Edição e apresentação de Janete Meio-Dia. A seguir tem grande jogada. Boa tarde, eu sou porque nós somos. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.